A paz do Senhor Jesus. Estamos agora iniciando a nossa segunda videoaula, dando sequência ao nosso curso teológico no livro de Gênesis. E na aula de hoje iremos falar sobre a queda do homem, o seu pecado original, o erro que responsabilizou diante de Deus toda a raça humana e os condenou. O texto bíblico para nosso estudo está no livro de Gênesis, dando sequência no capítulo 2 e também o capítulo 3. Na aula 1, aula anterior, que nós já tivemos nesta semana, foi a primeira aula deste curso, nós falamos sobre a criação de Deus. Nós estudamos sobre todo o relato histórico escrito por Moisés sobre a criação, o dia primeiro, o dia segundo e assim sucessivamente até o dia sétimo, onde Deus descansou. Agora, para introduzirmos o capítulo 3, para falarmos da queda do homem, propriamente dito, é necessário compreendermos o contexto, aquilo que estava acontecendo nestes dias onde o homem foi colocado no jardim que estava no Éden. Antes do capítulo 3, eu devo destacar alguns versículos importantes para nós, e um destes versículos é o verso 6 e 7. 6, 7 e 8 do capítulo 2, que diz assim: Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Este é o 6. O que este versículo está ensinando para nós e qual é a sua relevância? No versículo 5 do capítulo 2, o texto bíblico nos mostra que naquele tempo em que Deus colocou Adão no jardim, não havia chuva sobre a terra. E o verso que lemos diz que um vapor subia e regava a terra. A terra produzia uma vaporização, um vapor. Este vapor subia, condensava e durante a noite descia de novo, regando a face da terra. Não havia chuva neste tempo. Por que é importante notarmos isto aqui? Porque quando formos estudar a era pré-diluviana após a queda, nós vamos perceber que não havia chuva. Desde o Éden não choveu sobre a terra, não houve chuva como nós a conhecemos hoje. Apenas um vapor que subia da terra e regava a terra. Diz a Bíblia que Noé pregou, anunciou que haveria chuva, um temporal, e os homens do seu tempo não acreditaram. Por que eles não acreditaram? Justamente por causa deste fato bíblico. Antes do dilúvio não havia chuva sobre a terra. A terra não sabia, os homens não sabiam o que era chover. Nem uma chuva fraca e nem torrencial. Não havia chuva. É por este motivo que Deus institui o arco-íris, que é o arco da aliança, lá no capítulo seguido do dilúvio, após o capítulo 8, no capítulo 9, para ser mais exato, nós vamos ver Deus manifestando para Noé o sinal do concerto. Capítulo 9, versículo 13, Deus põe o arco sobre a nuvem, o que nós sabemos que é um evento totalmente da natureza, algo muito comum e algo muito simples da natureza, mas que só surge depois do dilúvio, depois da primeira grande chuva. Desde o Gênesis, a criação de Adão, até Noé, todo este tempo não choveu sobre a terra, apenas este vapor que subia da terra e regava toda a face da terra. No versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O verso 6 eu destaquei por causa do vapor da chuva. O verso 7, eu quero destacar ele antes de entrarmos no capítulo 3, porque este verso 7 é a base doutrinária para a criação do homem. No verso 7 nós encontramos Deus tomando o pó da terra e construindo um boneco com este pó da terra e soprando no nariz do boneco o fôlego da vida. E assim, então, o homem se torna alma vivente. O homem, Adão, é a união da matéria, que é o pó da terra, com o sopro de Deus, que é o fôlego da vida, o espírito. Esta união de espírito, sopro com o pó da terra faz o homem, ou Deus fez o homem através dessa união do material com o imaterial. É por isso que nós vamos ver em Eclesiastes Salomão dizer que o espírito volta a Deus que o deu e o pó volte à terra como era. Na morte, a nossa carne volta ao pó, porque é pó, mas aquilo que está no interior, do lado de dentro, volta a Deus que o deu. O homem foi feito alma vivente. No versículo 8 do capítulo 2, este texto também é importante, pois vai falar da geografia dos dias de Adão, a geografia da terra. Já foi dito na aula 1 que a terra era um único bloco de terra, havia somente um continente. E este único continente, Deus vai fazer um jardim. Deus vai colocar um jardim no continente para que Adão ali ficasse, permanecesse. E o verso 8 do capítulo 2 nos diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus plantou um jardim. Deus foi a uma região que nós sabemos que é na Mesopotâmia antiga, e ali na Mesopotâmia antiga, o Senhor Deus, Ele mesmo, com suas mãos, planta um jardim. Com o seu poder Ele ordena e a terra produz um jardim onde Ele pudesse colocar Adão e Eva, o homem e a mulher que Ele havia criado. E aqui há a necessidade de explicarmos que o jardim não se chama Éden. O jardim não se chama Éden. A região onde estava o jardim é que se chama Éden. Deus foi nessa região, uma região boa, uma região de terra fértil, e nessa região chamada Éden, Ele criou um jardim, e ali no jardim Ele colocou o homem que Ele tinha feito. Esse jardim, nós podemos chamá-lo de o primeiro tabernáculo de Deus com os homens, porque aqui acontece a primeira comunhão íntima entre o homem e o Criador. É no jardim que vai acontecer a comunhão da raça humana com Deus de modo pleno. E o jardim é uma referência para a nova criação que ainda vai se manifestar, onde a igreja irá morar. Então o jardim do Éden, ou no Éden, é uma referência para o futuro. O que está acontecendo com o homem antes da queda é o que Deus planejou para o futuro, para os salvos na eternidade. O texto bíblico vai nos dizer que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Este é o verso 9. E a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. De todas as árvores que haviam no jardim, 2 árvores
se destacavam. No meio do jardim, no centro do jardim, em destaque, estava a árvore da vida. A árvore da vida é uma árvore comum como as outras. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore comum como as outras. Só que sobre essas duas árvores existe uma realidade espiritual e uma ordenação de Deus que a torna especial. A árvore da vida possibilitaria vida eterna para Adão se ele comesse do seu fruto. Então Adão, naquele corpo antes do pecado, ou até o corpo depois do pecado, se ele se alimentasse da árvore da vida, ele teria um corpo eterno, um corpo que não poderia ser destruído, desfeito, imortal. E se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, teria então o conhecimento do mal. Por que o conhecimento do mal? Porque o conhecimento do bem, ele praticamente já possuía, pois a comunhão com Deus, a contínua comunhão com Deus, possibilitaria a Adão o conhecimento do bem, das coisas boas que existem. Contudo, a desobediência o trouxe ao conhecimento também do mal. Estas duas árvores eram destaque no jardim. A árvore da vida, que estava no meio do jardim. Observe esse detalhe, o texto diz que é a árvore da vida que está no meio do jardim, mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava junto ou próximo à árvore da vida. E do Éden saía um rio do Éden, da região do Éden, de alguma localização do Éden, e ia em direção ao jardim. Quando chegava no jardim, se dividia em 4 braços para regar a terra. E o nome dos 4 rios está declarado. Pison está escrito no verso 11, Gion está escrito no verso 13, Rio Tigre está no versículo 14 e Rio Eufrates no final do versículo 14. Por que é importante o nome desses rios? Porque depois do dilúvio a geografia vai mudar e o Éden, ou a região do Éden, vai se tornar uma região desconhecida. O jardim do Éden vai desaparecer de uma vez por todas daqui da terra. E o jardim, a árvore da vida, os querubins e a espada flamejante será transportada para a nova criação de Deus. O rio Pison e o rio Gion, eles vão desaparecer depois do dilúvio. O dilúvio vai mudar a geografia da terra e o rio Pison e o rio Gion não vai mais existir. Só vai perpetuar 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que, para nós ficarmos cientes, existem até hoje naquela região do Oriente, na terra do Iraque, na terra ou na região do Iraque. Até hoje existe o Eufrates e o Tigre. E estes 2 rios indicam para nós a posição geográfica, que era a posição do jardim do Éden. Se alguém perguntar para você aonde era o Éden, você pode dizer que era na região da Mesopotâmia, próximo hoje ao país do Iraque, onde está o Tigre e o Eufrates. No versículo 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A partir do versículo 16, Deus vai dar uma ordem que vai ser o ponto culminante para o capítulo 2 e talvez o versículo mais importante deste capítulo 2. Por quê? Porque Deus vai dizer: de toda árvore do jardim comerás livremente, verso 16.
no verso 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É este mandamento do versículo 16 e 17 que Adão e Eva vai descumprir. Eles vão transgredir este mandamento. Eles poderiam fazer de tudo no Éden, eles poderiam fazer qualquer coisa, mas a única coisa que não poderiam fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá uma sentença: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus estava dizendo para eles? Deus não estava dizendo que a árvore era venenosa e que o veneno os mataria. Não é este o sentido da expressão certamente morrerás. O sentido da expressão certamente morrerás é: eu estou proibindo vocês de comerem, mas se comerem vocês vão morrer. Por que vão morrer? Porque a árvore é venenosa? Não, porque vocês estarão transgredindo um mandamento. E a causa da morte deles, a morte espiritual, a morte física, está baseada na transgressão do mandamento. Existe uma lei, existem algumas leis, e entre elas essa lei, que eu a chamo de a lei universal. O que são, ou o que é uma lei universal? É uma lei que rege a humanidade, sempre regeu e vai continuar regendo. São coisas imutáveis. Qual é essa lei? A lei diz: a alma que pecar, essa alma, ela morrerá. Então, quando Adão peca, transgredindo a lei, ele morre. Morre primeiro no corpo físico, porque a partir daquele momento ele sofre uma decadência, o seu corpo começa a se deteriorar, envelhecer, até culminar na morte. Segunda morte, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o afastamento de Deus. É onde Deus tira a regência, tira o governo dele do coração do homem. E Deus se afasta do homem. Em Isaías capítulo 59 nós vamos conferir essa realidade, onde o próprio Deus diz através do profeta que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem uma separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o rosto do Senhor para que ele não nos veja, nos ouça. E este é o dano da transgressão, não só a morte física, mas o pior dano, com certeza, a morte espiritual. E Adão vai sofrer essa morte ao transgredir a lei de Deus. Mas até então é só uma ordem, até então eles não haviam transgredido, errado. Eles simplesmente tiveram o conhecimento da única lei que regia o Éden. Qual lei? Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente isso. A partir do versículo 18 até o versículo 24, nós vamos encontrar o relato declarado de como Deus fez Eva. Porque Adão, Deus juntou o pó da terra, Deus formou o pó da terra, e com o pó da terra junto, acoplado, feito ali o bonequinho, Deus então sopra o fôlego da vida e Adão se torna alma vivente. Com a mulher, com Eva, não foi assim. Eva nasce de um modo diferente. E qual é o modo que ela nasce? Ela nasce com Deus fazendo com que Adão tivesse um sono, isso está no versículo 21. Adão adormece e Deus corta o lado, tira uma costela, faz uma operação em Adão, serra a carne no seu lugar, é o verso 21 que dá essa expressão, e é na costela que Deus vai trabalhar. Aí alguém vai dizer que o homem é feito do barro, que é mole, e Eva é feita do osso da costela. Não, nada disso. Eva também é feita do pó da terra. Por que Eva é feita do pó da terra? Porque ela é feita a partir da costela, mas a costela é pó da terra. Então os dois são pó. Contudo, o nascimento de um e o nascimento de outro é diferente.
Um nasce sendo soprado, um sopro no barro, e o outro nasce a partir de um osso da costela. E neste texto, entre o 18 e o 25, eu devo destacar 2 versículos ao menos. O primeiro é o 20, quando Adão recebe todo o animal diante da sua presença e ele nomeia. É Adão que dá o nome de gado para o boi, para a vaca. É ele que dá o nome de cachorro para o animal doméstico, de gato para o animal doméstico. É ele que vai nomeando leão, urso, canário. Ele vai dando nome para as aves, dando nome para os animais terrestres, para os répteis. Ele vai nomeando tudo isso. É obrigação de Adão nomear os animais. O segundo versículo que eu devo destacar é o versículo 24, quando Adão diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, somente uma carne. Esta expressão de Adão é dita quando ele desperta do sono e ele vê a mulher pronta, ele vê Eva do seu lado, e ele compreende, ele tem uma revelação que assim vai ser sempre. O varão vai se unir à sua mulher e eles serão uma nova família. Quando que uma família é instituída? Quando o varão se une à sua mulher. Isto é uma família nos padrões bíblicos. Atualmente nós temos muitos padrões aqui no Brasil e também no mundo sobre o que é família. Mas o padrão bíblico, o padrão histórico da humanidade é este padrão. O varão unir-se-á à sua mulher e eles serão uma só carne. Este é o padrão de família. O padrão de o homem e a mulher se unem e formam então uma nova família. E há um detalhe: tornar-se-ão uma só carne. Aqui nós temos uma palavra que aponta para a união do casal, o casamento. Observe que ambos serão uma só carne, ou seja, a união é tão próxima, é tão junta, que são uma única pessoa. E uma única pessoa você não consegue dividir, você não consegue separá-los, pois são uma única carne. Este é o princípio da família. Antes de entrarmos no capítulo 3, o capítulo da queda, e um capítulo extremamente importante para a revelação bíblica, para toda a revelação bíblica, para ser mais específico, nós podemos aqui recapitular o que é que está acontecendo antes da queda. Nós temos Adão, feito do pó, Eva, feito da costela, os animais nomeados, Adão no jardim com a sua esposa Eva, todos os dias passeando entre o Pison, o Gion, o Tigre, o Eufrates, diante da árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e com uma lei os regendo. Qual lei? Não comerão da árvore da vida. Quais são os benefícios antes da queda? Primeiro benefício: eles têm um corpo que não morre. Eles estão vivos e não estão sujeitos à morte. Segundo, não existe doença, pois a doença é uma consequência do pecado, e o pecado só vai surgir no capítulo 3. Terceiro, eles desfrutam da presença de Deus total, pois Deus, pela viração da tarde, descia para falar com Adão. E nós vamos ver isto no versículo 8 do capítulo 3, quando diz a Bíblia que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, Deus descia na viração do dia, que é às 6 da tarde. Os judeus guardam este horário para virar o dia até o dia de hoje. Deus descia para falar com Adão. Então eles têm vida, eles têm saúde porque não existe doença. A doença é algo que ainda não existe no Éden. Eles têm a presença de Deus total e eles falam com Deus face a face.
até que começa o capítulo 3, o capítulo da queda. O capítulo da queda do homem. Esse estudo de Gênesis capítulo 3, ele é extremamente importante porque ele explica para nós a origem do pecado, a origem do mal sobre a terra. Ele explica para nós como chegamos até aqui, como vivemos todos estes anos, onde a tecnologia não existe vídeos como este que você está assistindo para mostrar para nós o que acontecia. Existe apenas relatos escritos e oral, não é? Então, como que os homens viviam neste tempo? Como era esse tempo? Como chegamos ao que somos hoje? Por que existe o pecado? Por que existe o mal? Tudo isso vai ser explicado neste capítulo, que eu acredito que é um dos capítulos mais importantes da história bíblica, pois aqui nós temos a explicação de como o mal entrou e a necessidade da salvação para o homem. Espero que você esteja acompanhando o raciocínio, vai anotando todas estas informações aí em nome de Jesus. Passo a destacar o verso primeiro, e aqui nós vamos um pouco devagar neste texto, pois ele é extremamente importante para o nosso curso aqui sobre Gênesis. O verso 1 nos diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Este texto apresenta para nós a mulher e a serpente. Nós vemos que a mulher está sozinha neste momento da tentação e a serpente se apresenta. E diz o texto que ela era mais astuta, mais sagaz do que todas as alimárias do campo. E esse texto, existe nele muita discussão sobre a literalidade do texto ou sobre o texto ser figurado, simbólico, mas contudo nós sabemos o real sentido e o significado deste texto. Há uma questão sobre se Satanás, que é a serpente, e nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 12 e versículo 9, e Apocalipse capítulo 20 e versículo 2, quando Satanás é chamado de a antiga serpente, fazendo uma referência para Gênesis 3. Esta serpente está definido pela própria Bíblia Sagrada e pela revelação que esta serpente aqui é Satanás. Não há sombra de dúvida entre todos os teólogos que esta serpente é Satanás. Contudo, como ele se apresentou para Eva? Ele se personificou numa serpente, ele incorporou uma serpente, ele encarnou uma serpente e apareceu para Eva. Ele possuiu o corpo de uma serpente e falou com Eva, ou ele se apresentou da forma que ele era e ele tinha o nome já dado por Deus ou o título de serpente, não é? O texto diz que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, e quando nós lemos isso aponta para nós aquele animalzinho peçonhento que ninguém gosta de encontrar a cobra, a serpente. Então, como foi esta apresentação de Satanás para Eva? Você pode tirar suas próprias conclusões. Eu particularmente penso que Satanás se apresentou da forma que ele era. Contudo, recebeu ele
o título dado por Deus de enganador, de serpente, de ser adversário, astuto, sagaz, pois aqui Satanás já tinha trazido consigo em uma enganação a terça parte dos anjos nos céus, e nós vamos ver essa revelação no Apocalipse e no livro de Ezequiel, capítulo 28. Satanás aqui já tinha se rebelado contra Deus e ele aparece no Éden com a intenção de derrubar o homem e a mulher, arruinando assim a terra, que era a extensão até este momento do céu. A terra era a extensão do céu e Satanás desce no Éden, agora em forma de serpente, ou ele é apresentado no texto como serpente. Se você acredita que Satanás tomou o corpo da serpente, não tem problema, pode acreditar. Se você acredita que ele se apresentou e foi registrado como serpente porque ele era o enganador, maravilha, você pode acreditar. Contudo, independente da visão, o interessante para nós neste curso básico de teologia sobre Gênesis é destacar quem era a serpente. A serpente era Satanás. Isso está definido teologicamente. E Satanás, para enganar Eva, ele começa com uma pergunta. E a pergunta que Satanás faz é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Observe que Satanás, ele vai tentar enganar Eva. E para enganá-la, ele vai começar naquilo que Deus falou. Ele vai pegar uma palavra de Deus e através dessa palavra ele vai enganar Eva. Por quê? Porque ele vai distorcer o que Deus disse. E o erro de Eva, o maior erro de Eva, talvez, está no versículo 2. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Onde está o maior erro de Eva? O maior erro de Eva estava em abrir um diálogo com a serpente. A serpente, não podemos conversar com ela. Nós não podemos abrir diálogo com a serpente. Aqui está o maior erro. Porque se Eva abre o diálogo, dá legalidade para a serpente falar. E se a serpente fala, ela pode enganar. E por enganar, acontece a queda. Então, quando Eva abre o diálogo com a serpente, Eva dá legalidade para a queda. Abre uma brecha para Satanás enganá-la. E a resposta de Eva à pergunta do Satanás é essa: do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora observe a resposta de Eva. A resposta de Eva é: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim. Eva não prestou atenção na ordem de Deus. Eva não prestou atenção na ordem de Deus. Por que Eva não prestou atenção? Porque quando Deus fez brotar a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, a árvore que nasce no meio do jardim é a árvore da vida. Se nós retornarmos para o capítulo 2, versículo 9, está escrito: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E o que é que Eva diz? Verso 3 do capítulo 3. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da vida, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui Satanás, ele percebe que ele vai ter sucesso na sua empreitada, porque ele percebe que a Eva não observou o que Deus disse com atenção. Deus disse que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ela disse que Deus falou
que não poderia comer da árvore do meio do jardim. Mas a árvore do meio do jardim não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do meio do jardim é a árvore da vida. Isso prova para mim e para você que Eva não prestou atenção na ordem de Deus. Quando Satanás ouve isto da boca de Eva, ele percebe que ele vai ter sucesso. Ele vai enganar com facilidade. E aí que ele prossegue. Ele vai dar uma resposta a Eva. Versículo 4. Aqui começa a distorção da palavra de Deus. E aqui há para nós uma séria mensagem. Se nós não prestarmos atenção na palavra, naquilo que Deus realmente disse, corremos sério risco de sermos enganados pela distorção do que Deus falou acerca da sua palavra. Satanás sempre vai utilizar a palavra e vai distorcer a verdade de Deus para enganar a raça humana. E quando então ele percebe que Eva não prestou atenção no dito de Deus, ele continua e diz: certamente não morrereis. Verso 4. Certamente não morrereis. Quando Satanás diz certamente não morrereis, ele está indo contrário ao que Deus disse. Deus disse no verso 17, certamente morrerás. A serpente disse no verso 4 do capítulo 3, certamente não morrereis. Deus disse certamente morrerás. A serpente diz certamente não morrereis. Por que isso? Porque a serpente é contrária a Deus. Se Deus manda o homem ir para a direita, a serpente manda ir para a esquerda. Se Deus manda o homem ir para a frente, a serpente manda ir para trás. A serpente sempre vai ser contrária a Deus. A serpente nunca vai ser favorável a Deus. No verso 4 começa a distorção. E a serpente então contraria o que Deus disse. E vai argumentar no verso 5 o porquê que ela está certa. E a serpente, Satanás, vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe o que a serpente vai oferecer para Eva. Se você comer desse fruto, você não vai morrer. Primeiro, você não vai morrer. Segundo, você vai ser como Deus. Ou seja, coloca no coração de Eva a possibilidade de ser como Deus. Mas Eva não precisava desejar ser como Deus, pois Eva já era como Deus. Pois Eva e Adão foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eles já eram como Deus e não precisavam desejar ser como Deus. Mas são enganados pela serpente. Eva vai ser enganada pela serpente. Neste momento, ela já está sendo enganada por uma distorção que Satanás faz com a própria expressão dita por Deus. E o inevitável vai acontecer. Verso 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Capítulo 3, verso 6. Aqui está a queda do homem. Qual é o pecado do homem? O pecado original. É este pecado. O pecado da desobediência à primeira lei de Deus, que era não comerás. Simplesmente o homem quebra essa lei e acontece então o que nós chamamos na teologia de o pecado original. Este é o pecado original, o pecado da desobediência à lei de Deus. Este foi o primeiro pecado. E aqui acontece a queda da raça humana. O homem só cai, o homem só erra, porque ele é enganado. Porque até então, é bom dizer isso, é bom notar isso,
que até então o homem não tinha a natureza carnal dentro dele. O homem não tinha o desejo pelo pecado, o desejo de desobedecer não havia no coração de Eva e nem de Adão. Então eles só caem por causa do engano. Mas é bom dizer também que isso não surpreende Deus. Isso aqui já estava no projeto de Deus. A queda do homem estava no projeto de Deus. A prova disso é que a Bíblia revela que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Por que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Porque segundo a presciência de Deus, o conhecimento de Deus sobre todos os fatos, Deus já sabia da queda do homem. E por saber que o homem cairia, sabia Deus que precisava de um resgate. Então, já que vai acontecer um resgate, Deus já mata, já imola o cordeiro antes da fundação do mundo. O que significa para nós que já estava determinado a morte de Jesus antes do homem errar. Antes do homem cair, já estava determinada a ordem de Deus para a morte do cordeiro. A morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o capítulo 3 não surpreende Deus. Deus não é surpreendido pelo pecado, porque já estava no projeto, já estava no plano de Deus. Isso no capítulo 3, versículo 6, acontece este grande evento bíblico que é a queda do homem. Glória a Deus. No versículo de número 7, está escrito que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, a partir do momento que eles erram, a partir do momento que eles pecam, os olhos lhes são abertos, eles percebem que eles estão nus, eles percebem que eles estão pelados. E o que eles fazem? Eles coseram folhas de figueira, eles panharam folhas da figueira e costuraram uma folha na outra e fizeram uma roupa, aventais, para tampar a sua nudez, a sua vergonha, a sua humilhação. Esta é a atitude de Adão e a atitude de Eva ao pecar contra Deus. Mas a partir do versículo 8, nós vamos ver eles se escondendo de Deus. Do 8 ao 13, nós vamos ver Adão e Eva se escondendo de Deus. O texto que eu já li diz que Deus veio pela viração do dia e Adão e Eva se esconderam entre as árvores da presença de Deus. Eles pensaram, imaginaram que poderiam se esconder de Deus. E Deus questiona no versículo 9. Chamando eles, Deus diz: onde estais, Adão? Onde estais? Vale aqui dizer que Deus é onisciente. Deus sabia onde eles estavam. Contudo, Deus se faz de pequeno por eles e diz: Adão, onde está? Onde você está, Adão? Por que Deus faz isso? Deus está dando uma oportunidade para Adão contar o que aconteceu. Deus está dando uma oportunidade para Adão se apresentar e pedir misericórdia com Deus. No versículo 10, e ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, Adão responde. Ele diz: eu me escondi do Senhor porque eu estava nu. Eu me escondi porque eu percebi que eu estou humilhado, estou em falta. Isso é vergonhoso, então eu me escondi. E Deus questiona: quem te mostrou que estavas nu? Quem te ensinou isso? Comestes toda a árvore que eu te ordenei, passei uma ordem que não comesses?
Ou seja, Deus abre um diálogo com Adão. A expectativa de Deus é que Adão peça perdão, que Adão venha se redimir com ele. Contudo, Adão vai se explicar, vai se defender. Eu me escondi porque eu estava nu, tive medo. Então ele teme e se esconde. Porque essa é a primeira atitude do ser humano quando erra contra Deus. Qual atitude? A atitude de se esconder. Quando nós erramos, a facilidade é de se esconder, não é de se mostrar, não é se exibir para Deus. Quando nós pecamos, nós devemos ir a Cristo. Contudo, Adão pensa diferente. Adão quer se esconder de Deus, quer se afastar de Deus, pois essa é a primeira atitude do ser humano. É por este motivo que nós vamos ver, após a queda do homem, um grande distanciamento de Deus na era pré-diluviana, ou na era que antecede a destruição por dilúvio. Ou seja, o homem, cada vez que peca, peca mais e mais, e isso só vai o afastando de Deus. Ele vai se escondendo de Deus e andando errante pela terra. Vai se repetir na geração de Adão o que ele fez no Éden, o afastamento de Deus. Agora Deus vai abrir um diálogo com eles. Até o versículo 13 vai ser um diálogo entre Deus e Adão sobre de quem é a culpa. Quando Deus pergunta: comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Adão vai dizer assim no verso 12: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Perceba neste texto duas verdades. A primeira, Adão acusa Eva. Segunda, Adão acusa Deus. Perceba isso. Adão, ele tira a culpa de sobre si e ele ataca Eva, companheira, e ataca Deus, que a deu como companheira. Ele diz: ó, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, eu só estou errado porque ela me deu do fruto. E ela só me deu do fruto porque o Senhor me deu ela como companheira. Então Adão tira a culpa de sobre si e ele ataca a mulher e ataca Deus. Deus ignora o ataque pessoal de Adão ao próprio Deus. Deus ignora isso, esse ataque pessoal, e ele questiona Eva. No versículo 3, por que fizeste isto? E a mulher aponta a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Adão joga a culpa em Eva. Eva joga a culpa na serpente. Ou seja, após a queda, o homem tem dificuldade em reconhecer suas falhas. Ele tem dificuldade em reconhecer o seu próprio erro. E aqui se manifesta a acusação. O homem recebe em si a síndrome da serpente. Porque o que a serpente faz de melhor? Acusar. E Adão agora recebe esta qualidade da serpente e começa a acusar a sua esposa. A esposa também recebe a qualidade da serpente e ela vai acusar. Como Adão já acusou ela, ela agora acusa a serpente. É a síndrome de Lúcifer, é a síndrome de Satanás, a acusação. E Deus se volta para a serpente. Como a serpente não tem quem culpar, Deus diz para ela no versículo 14: porquanto fizestes isto, maldita serás tu mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus amaldiçoa a serpente. Deus amaldiçoa quem? Satanás. Nós já vimos que a serpente do Éden é Satanás. Deus o amaldiçoou. E Deus vai dar uma sentença para a serpente no verso 15. E vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Por que é que Deus dá essa promessa no verso 15, agora diante dos olhos de Adão e diante dos olhos de Eva? É porque Deus não quer atemorizá-los. Deus quer mostrar, antes de dar o juízo, um caminho de misericórdia. Imagine você é Adão ou Eva. Você está no jardim, você acabou de pecar
e você vê Deus dando uma sentença para a serpente, uma maldição sobre a serpente. O que você vai imaginar? Se ele está castigando a serpente, com certeza vai me castigar também. Com certeza vai me amaldiçoar também. Provavelmente este é o pensamento que passou pela cabeça de Adão e pela cabeça de Eva. Mas antes de Deus se voltar para eles e dizer a sentença deles, Deus já mostra um caminho de misericórdia. Deus coloca uma luz no fundo do túnel. Que luz é essa? A promessa do menino que nasceria da mulher, Eva. E este menino que nasceria de Eva feriria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o seu calcanhar. Este versículo 15 é a primeira referência profética sobre Jesus, sobre o Cristo, o Salvador do mundo. Pois aqui Deus promete enviar um menino que daria fim ao império da serpente, ao governo da serpente. E este menino era a esperança para a geração da mulher, para a geração que viria de Eva, a mãe de toda criatura. A partir desse momento que Deus dá à serpente a sua sentença, Deus também vai dar a sentença para a mulher e para Adão. No verso 16 acontece a sentença da mulher e a sentença de Deus é essa: multiplicarei grandemente a dor na tua conceição. Com dor terás filhos. Ou seja, a sentença de Deus para a mulher é essa: como você pecou, vou fazer o seguinte: quando você for ter filhos, você vai ter dores. Esta é a sua sentença. Para Adão, Deus vai dizer o seguinte: Adão, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porquanto dela fostes tomado. És pó, e em pó te tornarás. A sentença da Eva é a dor na hora do parto. A sentença de Adão é esta: a terra está amaldiçoada por causa de ti. Deus não amaldiçoou Adão. Não pregue isso, pregador que está estudando. Nunca pregue isso. Deus não amaldiçoou Adão. Deus amaldiçoou a terra. A terra se tornou maldita por causa do erro de Adão. E esta maldição que a terra recebe em si faz com que ela produza com dificuldade. Antes da queda, nós vimos na aula 1, nós vimos também no início dessa aula, que a árvore ou as árvores produziam de si mesma. A terra foi abençoada. Deus abençoou a terra e disse para a terra frutificar, para a terra produzir a planta, a relva. Deus abençoou. Mas agora essa bênção de Deus é tirada da terra e vem uma maldição sobre a terra por causa do pecado do homem. E essa maldição vai culminar na destruição de toda a terra no final dos tempos. Pois diz a Bíblia que os elementos ardendo se fundirão. A terra está guardada como um tesouro para o dia da destruição dos homens ímpios. Ou seja, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E o pecado é tão gravíssimo que Deus vai destruir a terra, Deus vai destruir os seres vivos, Deus vai destruir o sol, a lua, as estrelas, todo o grande céu que Deus criou por causa do pecado. Então o pecado de Adão não atinge só a terra, ele atinge toda a criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 que nós já vimos na aula 1 deste curso. Este é o pecado. É um pecado que destrói e que atrai a maldição e a ira de Deus. Mais do que Deus amaldiçoar a terra, Deus disse para Adão: você vai comer do suor do teu rosto. Ou seja, você vai ter trabalho, dificuldade. A terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir pragas. Você vai ter que cultivar e você vai ter mais trabalho do que você tinha antes de ter pecado. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra.
E aqui Deus dá para eles a pior notícia que eles poderiam ter, porque até então era sentença para a vida, sentir dor, trabalhar mais, maravilha, mas agora Deus dá a notícia para eles que eles vão morrer, eles vão tornar a terra, porque eles são pó e em pó tornarão. Aqui Deus termina a sua sentença, sentenciando Satanás, sentenciando Eva, sentenciando Adão, mas fazendo uma promessa para Adão e Eva: eu vou enviar um menino que vai nascer da mulher e ele ferirá a cabeça da serpente, que nós sabemos que é na cruz, quando Jesus triunfa e dá a nossa vitória. Versículo 20, Adão deu um nome para sua mulher, chamou ela de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 21, Deus faz túnicas de peles para Adão e para Eva. Deus tira de Adão, tira de Eva aqueles aventais e agora Deus dá para eles uma roupa que o próprio Deus fez, matando um animal, derramando o sangue. E aqui há uma referência também à misericórdia de Cristo, porque para que eles estivessem cobertos com uma roupa significativa diante de Deus, uma roupa relevante, Deus precisa matar um animal, tirar a sua pele e fazer para eles roupas de pele de animais. E o próprio Deus os vestiu. A roupa que eles fizeram de figueira não foi suficiente para Deus, porque quando nós vestimos uma roupa que nós mesmos criamos para nós, isto não é significativo diante de Deus. É Deus que precisa cobrir a nossa nudez. E para que seja coberta a nossa nudez, nosso erro, é preciso derramar o sangue. E no caso, Deus derramou o sangue de animais e fez para eles uma roupa de pele de animal. Esta revelação do verso 21 vai ser importante, porque isso é que vai influenciar a oferta de Abel no capítulo 4, quando ele vai oferecer o sangue, vai oferecer um animal a Deus. Abel tem essa noção que para agradar a Deus é preciso derramar o sangue. E Abel vai doar a Deus, vai dar a Deus de presente em forma de sacrifício sobre um holocausto o cordeiro, derramando sangue. E isto vai agradar a Deus e vai fazer com que Deus o aceite no capítulo de número 4. Até então Deus está trabalhando com o homem. E a partir do verso 22 o homem vai ser expulso do Éden. O homem vai ser expulso do jardim. E nunca mais ele vai voltar para o jardim até que Jesus volte e nós possamos subir de novo para a nossa nova habitação e encontrar novamente a árvore da vida e este jardim que foi retirado da terra. O versículo 22 nos diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E assim nós finalizamos o capítulo 3. Estes últimos versículos 22, 23 e 24 relatam para nós o momento em que o homem ele é expulso do Éden, o momento em que o homem ele sai definitivamente da presença de Deus. E Deus diz assim: ele deve sair para que não tome da árvore da vida e viva eternamente. Muitos pensam que Deus expulsou o Adão e a Eva do jardim como um castigo, mas na verdade isto não era um castigo. O castigo de Deus estava na sentença que nós já vimos.
Aqui é um livramento de Deus, é um ato da misericórdia de Deus. Por que é o livramento? Por que é a misericórdia? Porque Adão agora estava num corpo pecaminoso, num corpo infectado pelo mal do pecado. Ele estava infectado pelo erro, pela transgressão. Ele estava na mesma situação que a serpente estava. Ele estava em pecado, em corpo de pecado. Por este motivo Deus diz assim: vamos tirá-lo daqui do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Ou seja, Deus vai tirá-lo para livrá-lo. Porque se Adão come da árvore da vida neste corpo caído, ele vai se tornar um ser semelhante a Satanás. Um ser que vai viver eternamente, mas eternamente em pecado, eternamente na miséria, eternamente longe de Deus. Então, para que isto não aconteça, Deus o tira, o expulsa do jardim, o lançou fora do jardim e deixou ele na terra para lavrar a terra de que fora tomado. Para Deus certificar que Adão não vai entrar no jardim até que o jardim saia da terra, até que o jardim desapareça nas águas do dilúvio, a Bíblia vai nos dizer que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e mais do que querubins, Deus colocou uma espada flamejante, inflamada, que andava ao redor do jardim. Toda vez que Adão ou seus filhos ou seus descendentes se aproximavam do jardim, lá estavam os querubins defendendo o jardim, e mais do que isso, lá estava uma espada inflamada. A espada voava ao redor, andava em volta do jardim e ninguém conseguia entrar no jardim. Se tentasse entrar, ia morrer pela mão dos querubins ou ia morrer pela espada flamejante. E assim o homem esteve fora do jardim do Éden, até que o jardim do Éden desapareceu, pois Deus o tirou da terra. Esta foi nossa aula 2, em continuação ao livro de Gênesis, aula 1, onde nós vimos a criação. Aula 2, queda do homem. E agora teremos a próxima aula, aula 3, onde falaremos do período pré-diluviano. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.